Segurança comunitária é necessária para que nós possamos ter a participação popular também agindo em defesa da sua própria segurança. Não dá de esperar somente pela polícia militar. A polícia tem que fazer, não é só a polícia. Nós, comunidades, também temos que estar imbuídos nesse propósito para que possamos ajudar também as forças policiais no sentido de encontrar quem realmente está prejudicando a sociedade. Por isso, eu vejo a polícia comunitária, os conselhos comunitários, um instrumento muito importante nesse momento para amenizar esse grande problemática da polícia, da segurança, da falta de segurança no nosso município e no estado de Rondônia. Então, não só Porto Velho, mas todos os municípios têm que estar imbuídos nessa questão dos conselhos comunitários para que possa também ter a autoridade de reduzir a falta de segurança no nosso município. A Esperança da Comunidade, Jardim Santana, Caladinho aqui em Porto Velho, Coab, enfim, são blocos, são bases que precisam estar, sobretudo, ativos para que possa amenizar também. Nós temos que ter bases, nós temos que ter pontos estratégicos para que os bandidos possam respeitar muito mais, não só a polícia, mas possam respeitar a comunidade de modo geral. Deputado Zé, que a Guarda Municipal não seria uma solução? A Guarda Municipal também é uma opção, né? Nós precisaríamos nesse momento também avaliar, porque já que não tem o contingente necessário, policiais, para que possa fazer toda a segurança do nosso município, é importante que tenhamos uma Guarda Municipal, diria até imprescindível, para que a gente não pudéssemos ocupar policiais que poderiam estar na ronda, às vezes uma escola, e aí não. Nos órgãos públicos fica a Guarda Municipal. A Guarda Municipal também fica nos eventos, enfim, tem tantas atividades que às vezes a gente utiliza um policial impedindo que ele naquele momento estivesse fazendo uma ronda, estivesse fazendo um trabalho cada vez melhor. Estamos de volta, uma figura Zequinha hoje, um abraço para você, Zequinha. Padre, o que é a Páscoa? Sim, Paulo. Paulo, é uma pergunta bastante ampla essa. E o que é a Páscoa? Eu pergunto para você que está nos assistindo. Minha voz está uma beleza, hein? O que é a Páscoa? Você sabe o que é a Páscoa? Páscoa é isto. Páscoa é vida. Páscoa é vida. Para todos nós não podemos ser diferente. Mas a Páscoa, a origem dela. Onde é que nasceu a Páscoa? É em Israel. O povo judeu, para celebrar a festa do rebanho, primeiro eram os pastores, era a festa dos pastores. Então, para celebrar a festa do rebanho das ovelhas, né? Os pastores faziam anualmente uma festa chamada Festa da Páscoa. E esta festa era uma festa muito bonita, onde se tinha o sacrifício de um cordeiro e se comia o cordeiro. Porém, essa Páscoa se tornou muito notória quando o povo judeu estava em escravo no Egito. E assim foi numa Páscoa que Moisés foi chamado a libertar o seu povo. E assim ele vai tirar o seu povo da escravidão bem no momento da Páscoa. E assim nós temos toda a travessia e aí nós temos uma renovação da Páscoa, sendo Páscoa agora sinal de vida, mas também de libertação. Libertação no sentido da escravidão, agora um povo escravo e agora um povo livre. Esta é a Páscoa, a passagem, né? Esta então foi uma segunda leitura da Páscoa. Mais tarde, nós estamos falando de cerca do primeiro momento para o segundo, pelo menos 300 anos. E depois de mais de 1500 anos, nós temos a pessoa de Jesus. Quando Jesus passa fazendo bem, ele vai ser morto também numa situação de Páscoa, na Páscoa judaica. Lembrando assim a libertação do povo judeu que sai do Egito como escravo e entra em Israel como povo livre. Jesus vai ser sacrificado, vai ser crucificado num período de Páscoa. Ali nós percebemos toda a construção pelos textos bíblicos da importância
desta situação em que Jesus vai ser morto para libertar o seu povo. Mas em que sentido? Por que Jesus tinha que ser morto? Jesus não era o Filho de Deus, não precisava ser morto. Então é nesse sentido que nós vamos perceber que Jesus é obediente ao Pai e obediente até o fim. Obediente, como diz São Paulo. Meus irmãos, todos os textos bíblicos nos afirmam que havia sim a Páscoa de um cordeiro, e agora esse cordeiro é a pessoa de Jesus. Ele veio para mostrar caminho de libertação, um caminho que leva ao Pai, leva ao Senhor, leva a Deus. Assim, esta Páscoa, que agora podemos dizer que é Jesus, não mais como a festa dos pastores, mas ele é o pastor, a festa do sacrifício do cordeiro, mas agora Jesus é o cordeiro. Nós podemos dizer, somos um povo livre, somos um povo que não vive mais na escravidão, pois Jesus veio para nos libertar. E ele assim, nós estamos na Semana Santa, a qual estamos também culminando a campanha da fraternidade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E assim, esta semana, a qual é nos colocada por uma importância maior a todos os cristãos, também, claro, aos judeus, mas de modo muito particular aos cristãos católicos, pois na sexta-feira nós vivemos a intensidade da memória do Cristo, aquele a qual se entrega por nós. Assim, meus irmãos, nós vamos perceber que o conteúdo amazônico tem essa preocupação de esclarecer o que é a Páscoa. A Páscoa é a vida e ela tem 3 momentos. Paulo Benito, o primeiro é a festa dos pastores, segundo é a libertação do povo judeu que estava em escravidão no Egito, e depois vem essa nova leitura que é a libertação dos cristãos por Cristo. Deixa eu fazer um comentário quanto à primeira, então. Claro. Quando Abraão foi imolar Isaac, ele encontrou uma ovelhinha num arbusto. Isso é o gerador do motivo. Tudo começa. Tá? Então essa seria essa primeira passagem que Deus dá pela lealdade e fidelidade de Abraão, dá a ele a oportunidade de criar o próprio filho, o seu primogênito. Né? E a ele é prometido a partir daí todos os pastores começaram a comemorar aquela data como uma data, vamos imolar um carneiro a Deus como Abraão o fez. E também por obediência a Deus. Aí depois porque, que dá certo. Neste momento é importante ressaltar esse seu comentário, porque o que era a Páscoa? Era a fidelidade, a obediência a Deus. Os pastores tinham por primaz a obediência a Deus, assim como o pai Abraão. Então esta obediência, e Deus supria toda a necessidade dos pastores, porque eles tinham a ovelha e precisava de pasto, precisava de sol, precisava de água, e quem favorecia tudo isso era Deus. Deus, Javé, fiel aos pastores, os pastores fiéis a Deus. Tu entendeu então a lógica, né? Então, claro. Por que é a festa dos pastores? É uma comemoração a Abraão. Inclusive, eu trouxe até uma citaçãozinha, parecendo Faustão aqui, ó, meu papelzinho. Isso nós vamos encontrar lá em Êxodo 12, de 21 seguinte, né? Toda essa situação, justamente, do sacrifício de Abraão à ovelha e não ao seu filho Isaac, e aí inicia, de fato, foi muito bem lembrado, toda a festa dos pastores. Que culmina, não sei se por acaso ou não, né? Justamente com aqueles 8 dias da saída do Egito até a travessia do Mar Vermelho. Também, mas devido, Paulo, eu acredito, porque os judeus, é uma data magna, os judeus eles se encontravam nesta data, como de Jesus. Então, não eram só esses 2 fatos que nós temos, muitos outros fatos, é que esses 2 nós estamos relevando. Porque as datas vão se repetindo, né? Se as pessoas já se reuniam antes por aquele motivo, estariam reunidas. Claro. Aí, como já estariam reunidas, aconteceu a passagem pelo Mar Vermelho, que aí já gerou a Páscoa dos cristãos com morte e ressurreição do Cristo, do Jesus, do Nazareno aí. Jesus o Nazareno. Aí depois ele se torna o Cristo. Há uma diferença muito grande. É no ano 300 que ele se torna o Cristo ou no ano, o nome?
Não, o nome Cristo, ele se dá já ainda dentro do contexto judaico, mas não é usado. Jesus é a pessoa. Jesus é um homem histórico. Muitas pessoas dizem, aceitar Jesus, né? Aceitar o Cristo. Pois Jesus, ele é a pessoa. Ele foi aquele homem como nós, inclusive, que viveu a toda a natureza humana. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, esta é a pessoa de Jesus, que rebaixou até o fim, sendo humilde. E na sua humildade, ele se coloca obediente a Deus, obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Quando ele morre na cruz, aí nasce o cristianismo. Porque até então havia os seguidores de Jesus. Os cristãos só vão nascer pela cruz, pois aí nasce o ressuscitado, que nós chamamos de Redentor. É aquela imagem que tem no Rio de Janeiro, né? Lá é o Cristo Redentor. Só que essa construção do Redentor, do Cristo, ela vai se dando, e quando a igreja vai se tornar igreja oficial, ainda assim não estava consolidada a figura do Cristo, o Redentor, aquele que redime os pecados da humanidade. Ela é devagarzinho, então não chega até o ano 300, mas antes disso vai ter assim consolidado a pessoa de Jesus e o Cristo, o que nós chamamos de Jesus histórico e o Cristo da fé, o homem que se torna Deus, Deus que se torna homem, ele que faz uma experiência humana, Deus se faz imanente para viver na vida da gente. Eu, católico, não vai perguntar nada não? Claro. Padre Eduardo, nesse período pré-Páscoa, né, nós temos aí os 40 dias, né, que começa logo após o Carnaval, que é a Quaresma. Isso, começa, né, na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas e chega e culmina na sexta-feira santa. Não, termina na quinta-feira com a missa dos Santos Óleos. Santos Óleos. Nessa quinta agora. Isso, quinta agora. Nesse momento é feito, principalmente a CNBB, né, junto à Igreja Católica, ela faz um trabalho que é a campanha da fraternidade, que nós estamos findando, que teve como tema esse ano, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Que tem toda uma discussão, inclusive social, na qual nós vivemos hoje no Brasil. Esse momento de reflexão e um tema hoje, como a gente fala de liberdade, né, liberdade da escravidão, é uma coisa que tem tudo a ver com a Páscoa. Esse tema desse ano, qual foi o objetivo e o que de fato se discutiu durante esse período de Quaresma? A Quaresma tem duas finalidades. Primeiro, um retiro espiritual a todos os cristãos católicos que assim aderem um compromisso maior, que é fazer jejum, penitência e oração. Sempre nós temos que fazer jejum, penitência e oração, porém nesses 40 dias mais. Um segundo ponto, que a igreja no Brasil e hoje já outros países também aderem, é uma campanha da fraternidade. Esta campanha da fraternidade nós já conversamos aqui no programa, inclusive no conteúdo amazônico, e este ano é para a liberdade que Cristo nos libertou, fraternidade e o tráfico humano. Um primeiro ponto muito importante e deu resultado é a visibilidade do problema. A situação do tráfico humano, ela se dá de modo muito acentuado na sociedade brasileira, de modos bem específicos, vamos dizer, aonde há pessoas que vivem em função do tráfico de órgãos. E aqui nós devemos lembrar que não é algo isolado, é preciso toda uma organização. Ninguém te retira um órgão de uma outra pessoa se não tiver um apoio logístico de médicos, de anestesista, e um ambiente que possa ser feito, tirar este órgão, a transportar este órgão e a implantar este órgão. Temos também o problema da exploração infantil, seja para o trabalho, seja para a sexualidade. Temos a exploração sexual na pessoa humana. E assim, nós podemos dizer, um dos problemas muito acentuados é o trabalho escravo. E a campanha da Fraternidade 2014, ela deu visibilidade a essa situação, que foi uma chamada de atenção e assim uma conscientização. O tema foi abordado
sempre há 2 anos e meio antes do ano que ele vai ser aplicado. E às vezes ele está já num estudo há 4 anos pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então não é nunca um tema assim, olha, pelo susto, vamos falar sobre esse assunto. Não. Desde que a CNBB iniciou essa reflexão, levando as conferências nacionais com os bispos do Brasil, surgiu vários programas de televisão e até novelas, inclusive em canais majoritários, com o tema sobre o tráfico de pessoas. Basta lembrarmos que o ano passado nós tínhamos uma novela com esse tema, tráfico de pessoas, e este ano não foi diferente. Nós estávamos até agora aí com uma novela a qual se tinha tráfico também humano. Meus irmãos, a igreja quer sempre alertar, porque não podemos falar de Deus se nós não queremos a libertação da pessoa. Nós precisamos trabalhar sempre um social para a vida de Cristo estar acentuada na nossa vida. E não colocando na individualidade, mas na coletividade. A Igreja Católica sempre se preocupou, desde a criação da criança, na sua gestação até a sua morte e velhice, seja também nas situações de saúde, mas em todas as etapas da vida. E não pode deixar de fazer reflexões que venham ajudar de modo muito acentuado aqueles que vivem na escravidão, na sombra da dignidade humana. Todos temos, por natureza, cristãos ou não, o direito de sermos pessoas livres, pois a nossa Constituição Federal nos dá essa garantia. E por vezes nós não o temos. E por vezes a nossa sociedade organizada não está preocupada com isto. A Igreja Católica, como sociedade organizada, quer sim envolver outras entidades para que a libertação seja plena e a escravidão humana, em todos os sentidos, seja erradicada. É um sonho? Não. É uma utopia que junto um dia iremos conseguir. Seja cristãos e não cristãos, somos livres por natureza. Então, dentro dessa ideia de liberdade que a Páscoa traz, dando sequência às suas citações bíblicas, como é que caminha a história até chegar em Jesus? Pelas citações bíblicas. Aqui eu não vou poder dizer isso para você não sou biblista, teólogo. Eu teria que ser biblista para poder dizer não, você. Eu tô falando que tem um monte de mas aqui era mais meu interesse dentro da realidade da Páscoa, pascal, né? Cristão. Tá, E aí nós vamos dizer, quando em todo o Antigo Testamento nós chamamos história da salvação, ou também economia do reino. Toda ela é fundada para uma firmeza, uma construção de Javé, de Deus justiça. Javé é justiça, um Deus justo, um Deus que equipara os direitos. Porém, Deus envia seu Filho, Jesus, por força do Espírito Santo. Jesus vem e nos mostra uma continuidade. Ele não revoga nenhuma lei, e não gera inimizade com o cristão, com os judeus. Jesus instaura um tempo novo, um tempo de amor, um tempo de amizade, um tempo de grande construção do reino. Agora um reino voltado à vida. E Jesus, ele vai, pela sua Páscoa, nos mostrar um caminho efetivo para a salvação. Porque Paulo pianta, a Igreja Católica só tem uma finalidade. Muitas instituições hoje, inclusive religiosas, a gente escuta isto aqui em Rondônia muito. Pessoas que fazem, evangélicos, que na sua forma de expressão dizem, renuncia a demônio, renuncia a droga, renuncia à fé católica, porque eles tiram católicos do nosso meio, renuncia o batismo católico. Isto é uma blasfêmia e vão pagar, eu acredito, com Deus. Não estamos julgando. Quantas pessoas dizem do judaísmo isto, do judaísmo aquilo? Os nazistas que eu digo, né? Que dizem dos cristãos católicos isto, cristãos católicos aquilo,
Sabe, essa semana é Semana Santa. Então no último domingo agora, era domingo de Ramos. Numa comunidade partilhando, as pessoas diziam: olha, padre, eu fui de uma igreja evangélica e eu não gostei muito porque eles falavam que os católicos fazem magia negra. Tá doido? Tô te falando, é coisa de uma gente maluca. Outros dizem que os católicos vivem em função de estrutura social, estrutura econômica. A igreja católica é rica na salvação de almas. Esta é a finalidade da igreja católica, salvar almas. E por isso nós vivemos em plena obediência a Deus e a Cristo. E é claro que nós vamos dizer, aonde está, né, a firmeza da Páscoa? Porque a Páscoa é o cume da nossa fé. A Páscoa é o auge. A Páscoa é o início de tudo. É pela Páscoa que nasce o cristianismo. É na ressurreição do Senhor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esta religiosidade cristã católica, nem cristã. O judaísmo, o islamismo, o budismo estaria sem esta força cristã. Nós podemos dizer, se nós temos estas 4 grandes religiões, é porque nós temos grande compromisso com a sua fundação. Agora é claro que vão se deturpando por demais. Hoje se busca mais religião por ganhar dinheiro, por prosperidade, do que por salvar almas. Jesus veio para nos mostrar caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus. E é claro que devemos ter, sim, uma realidade social cada vez melhor. Mas isso depende muito da coletividade, depende do esforço nosso. E assim nos respeitar, ser irmãos e construir sociedade juntos. Não é dizendo, olha, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou judeu, eu sou do chá do Mariri. Não importa, somos irmãos e devemos construir uma sociedade melhor. Meu irmão, minha irmã, quem é católico não deixa de ser católico para trocar por qualquer outra religiãozinha que possa ter, qualquer outra denominação que destrói os valores cristãos por vezes. Quem é judeu não deixa de ser judeu. Ele pode se afastar por um tempo, por não ter uma sinagoga, mas ele é judeu na sua raiz. Nós devemos ter princípios e valores e não mudar de galho em galho. Nós não somos macaco, nós somos humanos. E humanos que somos, devemos ser fiéis, pois a Páscoa nos lembra isso. A Páscoa nos lembra a fidelidade dos pastores. A Páscoa nos lembra a fidelidade dos judeus para a libertação do seu povo. A Páscoa nos lembra a fidelidade, o compromisso de Jesus ao Pai. E nós, nossa fidelidade a Jesus, para também chegarmos em Cristo, chegarmos ao Pai, por força do Espírito. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai dar uma faladinha no papo aí, tá? Que ele anda fazendo sucesso. Ah, muito bom. E vamos terminar com a programação da Semana Santa. A programação desse ano da Semana Santa. Porque nós temos ainda essa semana... Não, mas calma, tem meio programa ainda, pai. Muito obrigado. Nós vamos chegar lá, nós vamos atravessar o Mar Vermelho. Que bom. Nós vamos chegar lá. Então, um jogo rápido, vamos para o nosso intervalo comercial. É num lá, outro cá. Estamos de volta, hoje entrevistando o padre Eduardo, e vamos, antes de continuar falando de Páscoa e seus envolvimentos, vamos a mais um parlatório. Por favor, Eudes, parlatório. Eu quero aqui nesse dia tão feliz, nesse dia de Páscoa, que se comemora, né, no Brasil, comemora todo mundo a Páscoa, né? Eu quero desejar a toda a família, não só o fato do chocolate, né, na Páscoa, mas o principal, que é a união da família, é que Deus possa estar abençoando a cada família, a cada lar de Rondônia, que Deus possa estar no coração de cada pessoa, independente de religião. Eu creio que a fé, a esperança,
Deus possa estar abençoando cada família nesse dia tão especial. Nós sabemos que todo dia é especial, mas tem datas que nós lembramos mais. Nós somos cristãos, nós temos uma fé em Cristo, então que Deus possa estar abençoando cada lar do estado de Rondônia e que Deus possa estar abençoando o nosso Brasil. Então, uma boa Páscoa, um bom domingo a todos. Vamos de volta, nesse momento ainda já compondo a mesa, Anderson Machado. Beleza, Anderson? Beleza. Tranquilo, hoje estamos falando de Páscoa. Você como ex-católico... Não, só estou comentando, você como ex-católico, né, atual evangélico... Ah, o cara é católico, ó, viu? Ele pegou a metade do discurso que você está dizendo, viu, padre? Já dá para botar o Eudes no vídeo, o Anderson no vídeo? Não dá, então. Deixa eu dizer... Nós estávamos comentando aqui, daqui a pouco eu já vou passar a palavra para você, Anderson, que as pessoas trocam muito rápido de religião, né? Eu nunca vi ninguém tocar de time de futebol, que é uma coisa bem mais simples. Ainda não conheço ninguém. Agora, a vovozinha minha, graças a Deus, ela deve estar na boa graça de Deus, tá? Agora que tu abriu assim, vai se lascar ofender minha avó, rapaz. Agora, não ofendi sua avó. Agora sim, né? Vamos puxar então, já que não era a pauta, pela primeira vez a gente tinha uma pauta de discussão, mas já que já quebrou para variar. Senão não seria nós, né? É lógico, com certeza. A questão da busca de religião, né? As pessoas buscam se encontrar em algo, né? Onde a religião na qual mais se assemelha a ela, talvez seja isso que as pessoas buscam nessa troca, nessa busca incansável por religiões. Agora, eu faço uma seguinte pergunta: a igreja tem por filosofia principal, e é isso que eu faço essa leitura, pelo menos ao longo dos anos, a igreja ela tem uma função muito clara de controle social na sociedade. Ela dita algumas regras que levam ao trabalho, que levam ao relacionamento. Nesse aspecto, quando as pessoas buscam uma nova religião, é porque aquela na qual ela se encontra a está incomodando. E ela busca algo diferenciado, algo novo. Será que não estaria um processo errado? Ao invés da pessoa buscar uma nova religião, ela teria que pelo menos tentar se encontrar na religião onde ela está? Fazer sua peça? Deixa eu fazer uma observação aí. Dá pra pegar a carona, pra variar, pegar a carona na pergunta do Pierre. Até porque tu é o único que tocou de religião atualmente, né? Eu não troquei de religião. Então tá vindo, nós estamos tirando onda. Não gosto disso porque você tá errado. Tá Primeiro, a minha religião é cristã desde que eu nasci. Eu sou cristão. Não é mais católico? Não existe religião católica, existe a igreja católica, que é bem diferente da religião. A minha religião sempre foi religião cristã. Congreguei a minha vida inteira em igrejas católicas, na igreja católica e em várias comunidades católicas. Hoje, por uma questão de comunidade, eu congrego numa igreja cristã evangélica. Mas não deixei de forma nenhuma de congregar sempre que posso com os irmãos católicos, com os irmãos de outras igrejas evangélicas, porque são igrejas. A religião, não houve mudança da religião. O cerne da religião, desde a antiguidade, é o Deus que você crê, né? Eu creio no único Deus desde que eu nasci. O Deus que é único, é trino e é único. Então isso não houve mudança de religião. Você, como se coloca uma pessoa que quer seguir uma religião, e aí se é uma religião diferente da minha, precisa saber diferenciar entre religião. Eu vou te falar uma coisa: se ele é trino, ele não é único. Ele é trino. Aí é uma discussão. Não, só tô te falando. Acho que eu não vou entrar nessa. Se ele é trino. Aí sim, aí ele é trino. Aí o único, talvez, na trindade. Ele é uno e é trino. Não pode ser as duas coisas juntas, isso não é dialético, pô. Falei lá, padre, agora você viu o debate como se faz? Viu que legal, mas é assim, eu tô com o senhor, tá? A oposição aqui é ele agora. Eu tenho que ser bastante ponderado, porque o Anderson é muito meu amigo, então eu não posso bater nele aqui na televisão. Não, mas eu te apoio, ele já até falou da minha avó, então dá pra falar mal dele sim. É muito importante a gente, de repente, ouvir bem o que o Pianta falava, viu, Anderson? São duas falas que nos ajudam a refletir bem. Primeiro, a do Pianta, do Ricardo. Ele nos apontava, instigado pelo Paulo Benito, o pula-pula, né? Muitos que mudam de igrejas cristãs,
quando sai de uma católica, principalmente, ele pula em várias, não fica apenas em uma, não firma uma comunidade sólida. Mas é importante nós percebermos aqui, sim, o porquê dessas mudanças. A sociedade, ela mexe de tempo a tempo com seus valores e seus princípios. Sim. E a nossa sociedade, nós tínhamos geração X, estamos na geração Y, e depois teremos o quê? Né? O alfabeto está acabando. Diz que teve a era do fogo, a era da água, a era do ar, enfim, e aí? Agora, é certo que nós vivemos num momento muito peculiar, que é o momento do quase nada. Você troca o celular quantas vezes por ano? Você troca de cor de cabelo, é natural. Você troca o óculos. Você tinha um do Ray-Ban, agora que é do Chili Bean, não sei assim que fala, mas, né? Não, as pessoas trocam, elas trocam. Não tem princípios. As pessoas estão trocando de mãe e de pai, porque não quer ficar mais com a mãe e com o pai, está trocando. Eu quero morar com a minha avó e ponto. Então, esta liberdade para dizer, as pessoas estão trocando da forma de se encontrar como pessoa. Olha, eu não quero mais ser homem, eu não quero mais ser mulher. Bom, agora sou mulher, mas quero ser homem. Eu sou homem, mas eu quero ser mulher. Quer dizer, essa troca está em voga. Mas por que estão fazendo isso? Por que o ser humano está nessa vulnerabilidade? Porque os valores não estão mais consolidados. Nós não temos pilares de valores morais e éticos firmes. Então, a nossa sociedade, ela está, de certa maneira, desestruturada. O poder público, por vezes, não faz o seu papel de poder público. A governabilidade não faz seu papel de governar, mas sim, por vezes, coloca os seus interesses onde é mais fácil manobras. Hoje é muito mais fácil você desfragmentar a pessoa e assim você tem uma massa mais fácil de manobrá-la. Enquanto a igreja era consolidada, uma igreja católica no Brasil, não se manipulava fácil, pois se tinha um social bastante controlado. Não que a igreja controlava a sociedade, mas a igreja sempre buscou princípios e valores que sejam úteis para uma sociedade sadia. Mas nós vamos vendo a desfragmentação. Por vezes, nós estamos no estado de Rondônia, um estado próspero, um estado bonito, um estado a qual nós podemos dizer, ele é um Eldorado ainda hoje, com a chegada de energia, uma energia de qualidade. Nós vamos esperando o advento das indústrias para o nosso estado, um estado que já está cortado pelas rodovias, a qual o agronegócio é o principal fonte hoje. O boi está em 20%, mas pode se tornar 35%, 40% da exportação. Nós já estamos aí par e a passo, como das maiores exportação da carne no Brasil, maior exportador de carne no Brasil. Então nós podemos dizer, é uma sociedade boa, firme, consolidada. E agora, se chegar às indústrias, nós podemos abrir para vender aqui para o Chile, para a Bolívia, para Colômbia, e por aqui para chegar, se acaso o Oceano Pacífico não fosse tão violento, a gente chegava nas Índias não, na China, com muita mais rapidez. Ainda mesmo assim os caras navegam nele. Ainda navegam, mesmo ele sendo pacífico e violento. Mas, e onde é que está essa realidade? Nós percebemos a fragmentação nos valores também. Por quê? Quando nós falamos de religiosidade, nós estamos falando de interesse, hein? Nós estamos falando de interesses. Porque hoje religião é um produto. Deus é um produto, infelizmente. Jesus, que veio para libertar, hoje está escravizado. Hoje as pessoas fazem dele o que querem. Eu escuto carros na rua dizendo, você que está com o marido brigando, você que está com o filho, vem às 3 horas da tarde, vai ter o milagre, Jesus vai estar lá e vai operar na sua vida.
Gente, isto é hipocrisia. Isto é hipocrisia, marcar hora e dia. E as pessoas acreditam. Mas por quê? Precisam de uma salvação. Primeiro acabaram com os coitados do pai de santo. Hoje o pai de santo está desempregado. Por quê? Não era interesse de um grupo, ou de grupos. As benzedeiras ficaram, coitadas, devia ter seguro-desemprego para as benzedeiras. Devia ter aquela a luz. Não, porque o que acontece? Até os pajés, se não cuidar, virando da Assembleia de Deus aí, ó. Tá? Tem uma questão. Não, porque a situação padre. Mas eu acho que é importante. Eu não respondi a sua ainda não. Segura aí. Eu vou chegar na sua. Então é importante, Pianta, percebermos a fragmentação social. E aí as pessoas vão pegando seus interesses. No nosso estado, onde é que nós temos para o lúdico? Nós não temos espaço para festas. Nós não temos espaço para diversão. Nós não temos praças públicas de qualidade para levar criança, brincar e tudo mais. Hoje, dentro das igrejas, virou lugar de refúgio para o social. Virou lugar do refúgio para a diversão. E as pessoas não percebem isto. Tem gente que o atrativo da igreja é um pula-pula. Bom, mas enfim, quanto à fala do Anderson, eu acho bonito a sua fala, Anderson, e bem firme, parecendo assim consolidada, convicta. Eu sou cristão, mas nós católicos somos uma igreja testemunhal, e nós estamos perdendo o testemunho. Cristãos que nascem, crescem, não dão testemunho da sua fé. Cristãos que são vulneráveis dentro de um compromisso. Agora, é difícil, padre, falar isso. Parece que eu estou bravo com você. Não, eu não estou bravo. Eu estou talvez te alertando. Pois a nossa salvação, ela vem em Cristo. Mas se não tiver salvação na Igreja Católica, Anderson, não tem mais nenhuma. Porque a Igreja Católica nasceu do Cristo, da vontade dele. Agora é claro que vai nascendo muitas outras expressões de igrejas, mas assim também como vai fechando muitas outras expressões de igreja. É importante percebermos que elas são necessárias para a sociedade de hoje? Não. São importantes para a sociedade de hoje? São. Claro que são importantes e nós as respeitamos, mas é importante sejamos respeitados. É importante, Anderson, essas questões das novas denominações religiosas cristãs, porque vão por amizade. E tem gente que às vezes liga para parente para falar assim: sai da igreja católica, vai para a minha. Você não pode ficar aí. Hoje é uma verdadeira caça dos cristãos católicos. Estamos sendo perseguidos por Jesus. Você que é cristão, aceite Jesus. E aceite também a Igreja Católica, ou você não aceita Jesus? Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou dar uma parte dele, depois eu vou partilhar, depois o Ricardo vai partilhar. Não, mas não vou ficar debatendo não, não quero debater, tranquilo, eu não vou ficar discutindo isso não. Relaxa. Pode ficar em paz. Não, relaxa, Pode eu tô falar. tranquilaço nisso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não vai ter réplica. Ontem eu ouvi uma coisa, que assim, tem muito a ver com o que o senhor disse agora, até na resposta ao piano, por isso que eu queria falar naquele momento. Legal, desculpe. Não tinha que acabar a ideia. Porque assim, tem muitas vezes, o que ocasiona uma mudança de igreja, é porque, como você, é a questão do individualismo mesmo, né? Em vez de, como você não quer mudar, né? Você acha que mudando de igreja você vai mudar, você vai se encontrar. E que não é bem isso. Está mais ligado ao individualismo, né? Que é um erro. Né? Não concordo com isso. A única questão que eu coloco, que eu acho importante, e que assim, eu converso isso com a minha família, que é majoritariamente católica, com os pastores da igreja que eu frequento também, de outras igrejas, é assim, que na verdade eu acho que o menos importante é a denominação, né? Não, mas espera. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Calma. O menos importante é a denominação. Porque o evangelho é um só, o Deus é um só, né? Eu tenho uma formação excelente, a que eu recebi, né? Que eu recebi na Igreja Católica.
que eu agradeço até hoje, né? E que me ensinou justamente que o grande segredo, o grande mandamento é viver o amor. Viver o evangelho é viver o amor. Então, não é importante eu dizer que eu sou um cristão católico ou um cristão evangélico de qualquer denominação, que há N diferenças também aí, mas assim, o cristão, o importante não é dizer de qual denominação, mas sim o testemunho de como você vive, do que você vive. Eu penso que esse é o mais importante, né? Inclusive, eu tenho assumido uma postura que eu evito falar, por isso que me irrita com o Benito. Até a minha avó, coitada, foi ofendida no céu, mas tudo bem. Eu evito dar denominação à minha prática, à minha congregação, né? Porque assim, eu congrego na igreja católica, eu congrego em igrejas evangélicas, porque eu me sinto bem com as pessoas, porque lá é congregar, né? É estar em comunidade. Para mim isso é menos importante. O mais importante é a forma que você se porta. Anderson, eu preciso chamar de intervalo comercial, eu vou fazer um comentário. Aí no próximo bloco, padre, o senhor não vai responder. Não, tá? Eu vou citar duas coisas aqui. Tem uma passagem entre os cristãos que diz assim, no evangelho, de algum dos evangelhos cristãos, você sabe que essa não é minha praia. Seja quente ou seja frio, que se for morno eu te vomito. Verdade. Né? Eu só me pergunto como é que, por exemplo, o papel por exemplo, aos católicos, há uma centralidade na mãe de Jesus. E há uma hostilidade a essa centralidade nas religiões neopentecostais. Não são religiões, Benito, são igrejas. Não são religiões, são igrejas. Não, é diferença. Religião é cristã, budista, muçulmano. Tá certo. A religião deve ser tudo isso mesmo. Tá certo. Inclusive o ateísmo é a religião dos que não têm religião. Então, assim, padre, eu entendo que a religião é como gosto, cada um tem o que é seu. E aqui da mesa eu sou o único não cristão. Né? E, agora, a maneira como é colocada a coisa é que eu vejo que pode unir as pessoas numa época de Páscoa. É que elas entenderem, as pessoas, de que somos parte de um todo. Isso não se discute. Mas que você tem que ter um objetivo dentro do que você quer para você. E assumir as suas posições em relação ao que você vai deixar para os seus filhos. Porque entre o morno, né? Entre o quente e o frio, existe o morno. Mas o morno, em questões objetivas, ele é como a história do demorar demais a tomar uma decisão, é mais danoso que uma decisão errada. Né? Mas então nós vamos encerrar esse tópico aqui da conversa, e no próximo bloco que vai entrar, o senhor vai falar da Semana Santa de quinta para frente, quais são as atividades, tá bom, meu padre? Muito bem. Então, jogo rápido, vamos lá para o intervalo comercial. Um lá, outro cá. De volta com a figura especial que é o Padre Eduardo. Padre Eduardo, vamos agora aos envolvimentos desta quinta-feira para frente da sua paróquia, já deixando a palavra final sobre a Páscoa. Muito bem, Paulo, eu queria só lembrar que eu falando com o Anderson aqui, e a gente entrou num consenso muito bonito, porque uma coisa é a igreja católica, outra coisa são igrejas evangélicas, e por vezes igrejas evangélicas que têm comunhão com a igreja católica e igrejas evangélicas que nem as evangélicas as aceitam. E ele falava, é verdade, padre, aí é complicado. Tem denominações aí, Paulo, que nasceu porque a pessoa sonhou e abriu a igreja dela, porque brigou com um pastor ou porque ficou descontente. Bom, mas vamos lá. Interessante ver os números familiares também. Aí já entramos num outro. Aí vai entrar, aí um problema muito mais sério, que aí entra... Bom, meus irmãos, nós somos irmãos, diferentes, claro, e que bom que somos diferentes, mas os cristãos católicos, não só da Nossa Senhora do Amparo, de Porto Velho, da Arquidiocese de Porto Velho, mas sim da Diocese de Paraná, da Diocese de Guajará-Mirim, as cidades adjacentes do nosso estado de Rondônia. Eu peço, eu conclamo, Semana Santa. E esta semana, ela só pode ser santa se você assim a fizer. Se você assim a fizer. Vamos nos fortalecer no Espírito de Deus. Olha, nesta quinta-feira, é importante.
na Nossa Senhora do Amparo será 8 horas da noite, mas na sua paróquia, na sua cidade, pode ser que seja às 9, 9h30, mas eu acredito que entre 8 e 9h30 todas serão iniciadas. É iniciado o Tríduo Pascal. Tríduo Pascal porque é uma missa em 3 dias. Ela não começa e termina na quinta, e ela nem começa e termina na sexta, e nem começa no sábado. Ela começa na quinta e termina no sábado, na Vigília Pascal. Na quinta-feira, à noite, na sua paróquia, na minha paróquia, na Amparo, Nossa Senhora do Amparo, no bairro Agenor de Carvalho, na Amazonas com a Rua 9, às 8 horas da noite, às 20 horas, iniciamos a missa, a Santa Missa da instituição da Eucaristia e do Lava-Pés. Jesus nos falou: eu vim para servir e não ser servido. E nós, como fazemos? Nós temos a memorial dessa passagem em Cristo Jesus, da Páscoa dele. Ele não sobe à mesa para comer sem antes lavar os pés dos seus discípulos. Então nós fazemos o memorial do lava-pés, o serviço, a diaconia de Jesus, a qual somos convidados a também fazer. Depois a instituição da Eucaristia. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei. Corpo dado, sangue derramado por nós. E assim, cada missa é repetido esse gesto, é mesmo fazer feito a memória da Páscoa de Jesus. Então, é quinta-feira, nesta quinta. Na sexta-feira, à tarde, também. Na quinta-feira depois sempre vai ter nas paróquias a adoração eucarística. Na sexta-feira à tarde, nós temos a celebração da Paixão, seguido com uma procissão da Via Sacra, mostrando todo o sofrimento do nosso Senhor Jesus para até a sua morte de cruz, ele que se humilha até a morte de cruz. No sábado à noite, na paróquia Senhora do Amparo, também às 20 horas, nas outras paróquias devido aos seus horários, mas você veja, é a continuidade da vigília do Tríduo Pascal. É a missa, a celebração da vigília pascal. Inicia este ato, que é a continuidade, nas paróquias, na Amparo, por volta das 6h30 da tarde, às 8h30, com uma seresta, moda de viola, uma fogueira, contamos uns causos. Depois damos continuidade com o Círio Pascal. Ao acender o círio, acender a grande vela, fazendo assim a presença do Cristo vivo, que acende a nossa vida na fé. E assim a celebração se discorre. A grande vigília pascal, a ressurreição do Cristo, a ressurreição de Jesus, aquele que se torna o Cristo. Então, repetindo, nesta quinta à noite, celebração do lava-pés e da instituição da Eucaristia. Sexta à tarde, a Via Sacra e celebração da Paixão. Sábado, a vigília pascal, a ressurreição do Cristo Jesus. A você, meu irmão, que seja uma Páscoa renovada no sentido de que você possa renovar sua vida, passar das situações do pecado, dos vícios, para a situação das virtudes e da vida. Que Deus te dê vida nova, a tua família, que vocês possam se revitalizar com estas celebrações, que vocês possam se perdoar uns aos outros, pois isto é Páscoa. E lembrando, meu irmão, minha irmã, não deixe de rezar nestas celebrações por aqueles que estão sendo atingidos nas situações do alto do Rio Madeira. Mas eu sei também que já o Rio Machado também subiu. Sei que outros do interior do estado estão com dificuldade. Páscoa é sinal de vida a todos. Vamos pedir ao Senhor que venha com teu Espírito e fortaleça a todo o estado de Rondônia, para que possa, neste advento de Páscoa, sermos revigorados no Espírito do ressuscitado para um estado mais consolidado, comprometido com a vida, com os irmãos e as irmãs que precisam de mais saúde, transporte, educação e, é claro, que possamos ter um estado mais arrojado para que a vida aconteça em sua casa, em sua vida. Padre, já muito obrigado pela sua presença.
desejar que a Páscoa seja a todos que nos veem uma passagem, né, da liberdade, da prisão dos seus vícios e ignorâncias, para a liberdade de ser, estar. A liberdade de Cristo nos libertou. Então, felicidade para o senhor, tá? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, São Paulo, ao Conteúdo Amazônico e obrigado ao Sistema Globo de Comunicação que está junto ao Conteúdo Amazônico. Tá, obrigado, Pedro. Anderson, concluindo. Padre, obrigado mais uma vez, é sempre bom bater um papo com o senhor aqui. Uma feliz Semana Santa, uma boa Semana Santa para o senhor, uma feliz Páscoa. Também para você que nos assiste, né? Nem pude cumprimentar hoje aqui, que cheguei atrasado, mas aproveitar aqui, desejar um momento para desejar uma feliz Páscoa para você, que você consiga realmente renovar-se nessa Páscoa, né? Renovar-se verdadeiramente como é o espírito cristão. Então, um grande abraço, aproveite seu dia sempre. Carpe diem. Ricardo, Salmo 133 começa. Álcool bom e agradável. É viver os irmãos em união. É como orvalho, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a gola de suas vestes. É como orvalho de irmão sobre os montes de Sião. Ali habita o amor e o Senhor para sempre. Tá? Que assim seja sempre. E com essas palavras, depois dessa grande discussão aqui entre Anderson e o Padre Eduardo, mas uma discussão muito salutar, porque isso mostra a liberdade de expressão que nós temos e, é claro, né, a liberdade religiosa num país laico na qual nós vivemos, que é o Brasil. Até o próximo programa, se Deus quiser, e aproveite a Semana Santa. Como se diz em hebraico, já foi dito o Salmo 133, Hag Sameia Pessa, uma Páscoa doce e feliz a todos nós. Com essas palavras, concluo o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue descobrindo todos com sua luz, sua vida e seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Atenção, emissoras que compõem o SGC, Sistema Gurgax de Comunicação. Ao toque de 5 segundos, mais um programa em rede estadual via satélite.